Olá, pessoal. Boa noite. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Oi, Camila. Hoje nós vamos estar falando sobre novos ciclos. Eu e a Luísa. Mandei o convite a ela, ela deve estar entrando e participando conosco. Espero que todos vocês estejam bem. Daqui a pouquinho ela já deve estar entrando conosco aí. Oi, Lu. Oi, Tudo bem? tudo. Então, Deixa eu ajustar aqui. Deu. E aí, Gi? estava contando aqui para o pessoal que está entrando, que está participando conosco, que hoje nós vamos estar falando de novos ciclos, né? De ciclos que se encerram, de ciclos que recomeçam, né? Então, para quem não me conhece, ou quem está acompanhando hoje pela primeira vez, meu nome é Giana Petrinha, sou psicóloga, faço parte da equipe do NAP, né? Sou bolsista técnica do NAP. E hoje a Lu está participando aqui comigo, que também é uma colega, né, Lu? Tu queres te apresentar? Isso. Eu sou Luísa, também sou psicóloga, né? E tô chegando para compor também a equipe como bolsista de apoio técnico, Uhum. né? E eu acho que é dentro dessa temática de ciclos, né? E novos de encerramentos e recomeços, acho que estamos nesse momento, né? Muito bom, né, Lu? É muito bom estar participando hoje aqui contigo, porque eu acho que é justamente isso que a gente está representando hoje, né? Um ciclo que se encerra para mim, com pessoas que eu gostei muito de trabalhar, de forma geral, assim, com todos, né? Com colegas, com alunos, com professores, com quem eu pude participar, com quem eu pude estar. E em um ambiente assim muito legal de poder participar, e agora se encerra e é um ciclo que recomeça para ti, né, Lu? É, acho que sim. E acho que toda vez que a gente fecha ou que a gente abre processos, né, a gente lida com expectativas, com inseguranças, com desejos, né, eu acho que é um pouco isso que a gente está vivendo, né, e acho que não só na nossa vida, né, de Uhum. minha e da tua, né, mas eu acho que a gente está falando de semestres, né, que se encerraram e que vão recomeçar, né, de processos de reabertura, né, depois das vacinas, de como é que vão ser esses recomeços, né? E aí eu tava pensando, quando a gente tava conversando um pouquinho, eu acho que foi na semana passada, Uhum. não me lembro. Porque esse feriado me bagunça falando de recomeços, eu não Eu, perdi tanto tempo. eu acho que foi na, eu acho que foi na quarta que nós falamos. Foi quarta, né? Uhum, foi quarta. A gente tava, a gente tava pensando. E aí veio aquela poesia que tu super te lembrou, né? E a gente tava falando justamente desses inícios e desses fins, né? E, e que é uma poesia linda, né? É, Tu tá com ela aí? tô com Hum. ela aí. Eu não sei se tô com ela aqui comigo. Não é aí, é aqui comigo. Ah, então. Queria poder trazer pro pessoal, assim, é uma das que eu mais gosto, assim, e me identifico muito, assim, e bom, como a gente está falando de finalizações e sim de um ciclo que se encerra para mim e de um ciclo que se encerrou para quem está nos assistindo também, que são os alunos, né, e recomeços, né, e eu acredito que esse poema ele fala muito sobre o durante, não só um ciclo que se encerra, né, mas o quanto a gente vive aqueles ciclos assim, né, na nossa avaliação,
dentro do nosso pensamento, assim, não na avaliação do outro ou na avaliação, né, mas uma avaliação nossa, assim, né, e acho que ele representa muito bem, assim, né, Fernando Pessoa maravilhoso. Então, para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui, ser todo em cada coisa, põe o quanto és, no mínimo que faz. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vida. Uhum. É muito lindo, né? E eu acho que o pessoal que está entrando, se quiser também ir dando, né, comentando, enfim. Né, eu vi a Fran também mandou um oi ali para mim. Oi, Fran. Saudade, a Fran também fez parte da minha vida num ciclo que se abriu e que se fechou, né? Mas que o vínculo continuou, né? Acho que isso é muito legal. E acho que esse poema, né, Gi? Ele realmente é super lindo, né? Ele é um poema super bonito, assim, né? Acho que quando ele coloca ali sobre para ser grande, sem entender de uma forma literal, né, a palavra no sentido de grande, de tamanho, né? Mas para ser grande, eu acho que ele fala muito, acredito, né? Enfim, estava lendo e do que estava pensando também, e do que a gente estava conversando também aquele dia, fala sobre integridade, assim, né? E do quanto é importante a gente ser íntegro, né? Então, íntegro nos processos da vida, assim, né? E íntegro não significa que a gente vai tirar a nota 10 no semestre. Íntegro não significa que a gente vai ser a melhor aluna ou que a gente vai ser a melhor. Mas íntegro é a gente poder ser quem a gente é. Né? Poder se trazer para dentro dos espaços, dentro dos locais, dentro da sala de aula, dentro dos ambientes de trabalho, com colegas, né? E poder se trazer enquanto pessoa. E isso, né, é o que ele traz ali como integridade, assim. E isso é a grandeza, né? Então, bom, se errei, errei, né? Bom, se não foi tão legal, não foi. Posso pensar em fazer diferente numa próxima vez. Ou sim, foi muito legal. Ou bom, foi legal isso e não foi legal isso. Né? E aqui a gente está falando sobre integridade, assim, sobre estar inteiro dentro das experiências, assim, e não na expectativa de que a gente vai ser a melhor, ou de que você é o melhor, ou de que vou tirar sempre o 10, né? Mas de estar inteiro e vivendo aquele momento, né? Na sua plenitude, estando presente. Acho que muitas vezes a Ana falou também várias vezes sobre mindfulness, que é a nossa coordenadora. E acho que trabalha bastante esses aspectos, assim, da gente estar inteiro dentro daquilo que a gente está participando e que a gente está fazendo. Eu acho que com a conexão, né? Eu acho que essa inteireza e essa integridade, tá? Mesmo que a gente tenha uma série de outros atravessamentos, a gente está conectado com o que a gente está fazendo, né? Isso não tem a ver com desempenho, né? Mas tem que ver com qualidade de conexão. E às vezes a gente se conecta e aí as coisas saem do jeito que a gente espera, às vezes não, porque outras variáveis, né, interferem. Mas a ideia de poder estar inteiro, inclusive com as dificuldades, assim, né? E é porque eu acho que a procrastinação acaba entrando muito nisso, né? Essa disciplina é difícil, eu não quero sair das minhas férias, então eu não vou entrar, ou não vou fazer, né? E na verdade, assim, bom, né? O semestre vai recomeçar, eu tenho esses desafios, eu vou viver isso, né? Com as belezas e com as dores do processo de aprendizagem, porque aprender também exige uma certa renúncia e exige ter que lidar com isso também, né? Exato. Estava pensando aqui, fiz algumas anotações a partir do que a gente estava conversando, a partir do que eu estava lendo, assim. É muito apaixonada por essa, me fugiu agora, por essa poesia. Poesia? Isso, obrigada, né? E quando ele fala, né, de nada teu exagera ou exclui, se conecta diretamente com o que a gente estava falando antes, né, Lu? Que muitas vezes a gente exagera ou algum ponto a desenvolver,
né? Ou alguma habilidade que a gente tem, e aí a gente perde a integridade, né? Porque estar íntegro é poder olhar para sim, esses pontos aqui, desenvolver, ou nessa prova, nessa próxima prova, talvez eu tenha que me preparar melhor, né? Mas eu continuo sendo um bom aluno, eu continuo sendo uma boa pessoa, eu continuo, né? E é poder fazer o jogo entre essas duas, entre as nossas dualidades, né? É poder a gente olhar para sim, para os nossos aspectos e dizer sim, eu preciso me desenvolver nisso aqui. Mas tem essa carga maravilhosa aqui que também é minha, né? E eu estou valorizando e podendo olhar para isso também, né? E aí a gente vive de uma forma mais íntegra também. E muitas vezes a gente se pega, e estive conversando já com alunos, né? E com outras pessoas com quem eu me despedi hoje com muito carinho e com muito afeto, assim, e que sim, vou morrer de saudades, né? De estar junto. Exato, olhar para a humanidade, né? Que é bem isso, assim, da gente poder perceber, né, o que preciso me desenvolver e o que eu preciso, o que eu já tenho, né? Quais são as ferramentas, o que eu já adquiri, o que já é meu, inclusive. E muitas vezes os alunos fazem isso, assim, né? Ai, fui muito mal nessa prova, estou indo muito mal nessa disciplina, e super se desvalidam. Vários momentos da própria trajetória que foram maravilhosos e não conseguem olhar isso, assim, né? Para um estágio que foi super bem, né? Para um semestre que foi super bem, e aí aquele semestre que foi mais pesado, que foi mais difícil, às vezes a gente caracteriza, né? Se abraça naquilo. Mas sim, talvez nesse semestre não tenha me preparado tanto, talvez nesse semestre aconteceu a pandemia, não consegui me dedicar da forma como eu gostaria, vieram outras eventualidades, dividiram a minha atenção, dividiram inclusive a maneira como eu posso me doar, né, para o meu trabalho, para o meu estudo, enfim, né? Mas bom de poder olhar, né, para o todo e considerar o todo. E eu acho que acho que essa é a condição do ser humano que a Dani falava, né? A coisa do eu ser total, de eu estar total na experiência e de eu ser total nas minhas experiências, né? Naquelas em que eu considero, né, que me colocam num lugar adequado ao meu desejo ou ao meu ideal e as que estão construindo para esse processo, porque de fato uma disciplina, uma prova, um trabalho, um semestre não define uma vida, né? Define parte ou faz parte de um processo que está em construção. Né? E a construção ela é sempre dinâmica. E a gente se constrói sempre, e todos os dias, em várias experiências que a gente tem, assim, né? Em diversas experiências. E durante um processo, né, dentro de uma universidade, dentro de um trabalho, dentro de um setor, né, nesse processo a gente se desenvolve muito. E é super rico poder conviver e se relacionar, porque sim, também isso vai proporcionando novos aprendizados, as pessoas vão trazendo a sua observação, a gente vai falando sobre a nossa, e aí a gente vai se conhecendo melhor e vai podendo, né, se a gente está ali na conversa com um amigo, na conversa com um colega, a gente vai podendo olhar para o outro e para si, para o outro e para si, e fazendo esse jogo, assim, né? Vou olhar para o outro e vou olhar para mim. E agora, no momento que eu olho para mim, eu estou me reconhecendo dentro daquilo que ele está falando, ou não, né? Mas eu só posso fazer essa análise se eu estiver inteira ali. Se eu estiver pensando na prova, se eu estiver do lado do namorado, estiver pensando na prova, se eu estiver tomando banho, que é um momento de relaxamento, de descanso, e estiver pensando no trabalho que eu tenho que fazer, enfim, eu não estou inteira ali. Né? Eu estou negligenciando o cuidado e a minha atenção comigo mesma. Eu acho que isso é bem importante, né? Porque aí a mente não descansa. Né? Se eu estou dividindo a minha atenção, parece, né? Se eu estou descansando, olhando o filme, mexendo no celular, né? E jogando bolinha pro cachorro, parece que eu estou num momento de descanso, mas nem sempre, porque a cabeça ela está numa atividade intensa. Né? Se eu estou no banho pensando no trabalho, como tu diz, né? Se eu estou fazendo prova preocupada com alguma coisa que está em casa. O tipo de atenção, o tipo de conexão
ela é diferente. E a inteireza e a totalidade da experiência, ela fica, de fato, misturada e sobrecarrega a mente, sem dúvida. E aí o estresse, né, e essa sobrecarga, somada talvez aos aspectos mais autoexigentes, né, das pessoas terem a ideia de que elas têm que dar conta de tudo, ou têm que fazer tudo, ou se estão fazendo menos, elas vão ser, de alguma forma, vão pagar por isso depois, né? Se eu não estudar tudo que eu preciso estudar agora, se eu não fizer todas as disciplinas que eu preciso fazer nesse semestre, se eu não, né, se eu não der conta de tudo, né? Só que o dar conta de tudo significa que ou coisas ficam de fora, e que bom, precisam ficar mesmo, né? Ou a minha cabeça fica trabalhando em excesso. O que compromete de eu estar íntegro. Em qualquer uhum. Exato. Não tem uma integridade aí. E a integridade não a ver com valores éticos e morais, mas integridade no sentido de totalidade. De inteireza, né? De E é foco. super difícil, né? Eu percebo, assim, né? Que é super difícil a gente estar 100% plena ali, né? Às vezes o nosso pensamento foge, vai para outro lugar, né? E tá tudo bem em acontecer isso, assim, né? E tá tudo bem quando o pensamento foge, porque tá falando também sobre o que a gente precisa trabalhar na gente. Né? Realmente, eu acho que eu tenho algumas fugas de pensamento, eu acho que eu tô estressada, então prestar atenção no que está sentindo, prestar atenção em si, né? Eu tô numa reunião aqui com os meus colegas, organizando essa questão de trabalho, né? Organizando como é que a gente pode fazer. E eu tô vendo que eu tô com fugas de pensamento, assim. E aí, estar ali inteiro também é perceber que, sim, olha, realmente, o que será que tá acontecendo? E é poder se olhar, né? Poder se perceber, estar atento às suas emoções. Isso. Porque eu acho que isso, né, pensando na questão dos fechamentos e aberturas de ciclos, né, eu tenho muito mais chance de reiniciar um ciclo com mais tranquilidade se eu encerro um anterior com, com qualidade. Né? Então, se eu faço um bom fechamento, isso não significa assim, eu tirar 10, eu ser a melhor bolsista, eu ser o melhor estagiário, eu ser o melhor estudante, mas não, significa, bom, o quanto eu me dediquei para isso e o quanto eu posso avaliar bem esse processo. Né? O que faltou, o que sobrou, né? O que eu levo comigo, o que talvez não precise levar. Dentro desse processo, né? Como eu me desenvolvi dentro desse processo. Perfeito, perfeito. A gente entra um para a faculdade e sai outro. A gente entra um para o NAP e sai outro. Sai outro. A gente entra um para a vida e sai outro. Né? E sai outro no sentido de se desenvolver. E, gente, ainda bem. Né? Ainda bem que existem as experiências que vão nos proporcionar aprendizados de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional, né? Da gente entender, não precisa dar uma parada ou não, agora é o momento de eu me recolocar em outro lugar, ou agora é o momento de eu perceber que eu gosto mais dessa área do que da outra, e tá tudo bem. Né? O importante é a gente saber e poder se conhecer e se colocar em lugares que faz sentido para nós. Sim. O processo de autoconhecimento, né, e de olhar para si, ele é um processo complexo e nem sempre ele é maravilhoso, né? Às vezes ele tem momentos mais angustiantes, momentos mais doídos, né? Isso faz parte dos ciclos, né, do olhar para si. Né? Mas eu acho que quando a gente não se assusta com o que a gente vê e a gente consegue acolher essas partes nossas, né? Tratar elas com carinho e respeito. Né? E aí sim, tem que fazer um papel super importante, né, Lu? A gente vai puxar brasas pro assado, o pessoal vai dizer, tá puxando brasa pro assado, mas aí a psicoterapia vai fazer justamente isso. Né? A gente poder se olhar e inclusive acolher o nosso susto. Tô assustada, olha só, meu Deus do céu, né? Como é que eu não percebi isso aqui antes? Não percebeu, não estava no processo, não estava no tempo, não aconteceu, percebeu agora, dá para agir agora? Dá. É que às vezes é um caminho, né? Tão complexo que bom ter alguém para caminhar com a gente facilita.
né? E eu acho que a psicoterapia, sem dúvida, puxando sem dúvida para o nosso assado, né? Ela dá não só essa parceria, mas ela dá a possibilidade de alguém nos indicar um caminho aonde esse surto, ou esse apavoramento, ou essa angústia, ela possa ser acolhida e entendida. E que ela possa daí doer menos. Porque tem uma. Eu não sei se eu pensei isso ou se alguém me disse isso, né? Porque às vezes eu misturo as expressões, né? Mas quando a luz está apagada, aquele monte de casaco no cabide sempre vira o monstro mais assustador, né? Então eu fecho meu. Eu sei que é um casaco no cabide. Antes de eu dormir, eu apaguei a luz e estava lá o casaco. E aí a cabeça começa e aquele cabide, que eu sei que é só um cabide com casaco, vira um monstro, vira um fantasma, vira um urso, vira, né? E aí eu preciso, às vezes, acender a luz para olhar de novo para aquilo, né? Uh, e olhar para aquilo dando a proporção do que tem. Né? E acho que a psicoterapia, ela traz isso. Ela traz esse E poema, né, Lu? Ela traz exatamente isso. cortou. Tá É. bem agora? Ela traz esse Tô, poema. deixa eu ver. Né? É isso que é uma boa parte do que a psicoterapia traz, assim, né? É a gente poder fazer esse processo, assim, de ligar a luz e enxergar que era um cabide com roupas, né? E que mais coisas naquele quarto para além de um cabide com roupas. Né? Tem uma cama fofa e aconchegante, tem uma outra cadeira. E Ótimo, a gente isso. descobrir tudo que tem dentro daquele espaço. E, inclusive, Isso. o cabide que nos assusta tanto. Né? Eu acho que sim. E com isso, o nosso repertório, né, de compreensão, entendimento, sentimentos e reações emocionais, eles vão se transformando dentro desses ciclos, né? E daí não só ciclos de vida, mas ciclos de autoconhecimento. A gente vai Né? De mudando como a gente vai. nossas vulnerabilidades, né, Lu? É, E de vai, como é que a gente vai se enxergando. acho que sim, acho que acredito, acho, penso, né, que talvez eu precise melhorar isso, mas isso aqui também não precisa mexer, né? E aí, bom, quando isso vai aparecendo dentro do nosso convívio, na vida, quando um namorado aponta, né? Quando um colega fala, a gente diz, realmente, acho que sim, né? Tô buscando isso. É aí que eu tô indo. Muito obrigada por me apontar mais uma vez a direção, mas tô indo a esse encontro mesmo, assim. E isso a psicoterapia vai nos fortalecendo, né? A gente não se sente sozinho nesse processo. Se sente com alguém para estar ali nos acompanhando, né? E aí, Lu, vem ali a terceira frase, que é bem isso que a gente está falando, assim, que fala sobre a gente poder se aceitar, né? E, enfim, ter coragem de ser quem a gente é quando fala ser todo em cada coisa. Uhum. É. Eu acho que a autoaceitação, ela é bem importante, né? Quando a gente se acolhe, fica mais fácil e menos assustador, né? Quando a gente se vê nesse todo, com o ideal, com o possível, com o não atingido, né? Eu acho que isso faz com que a gente possa avaliar ou pensar sobre esse ciclo ou sobre esses processos. Né? E aí me permitir as transformações. Porque a rigidez, ela engessa e ela dói, né? Quanto mais duro, né? Mais difícil. Quando quebra, dói mais. Se eu tenho mais flexibilidade, eu vou jogando. Claro, né? E aí, bom, a rigidez ela é um ponto bem importante, assim, né? A ser vencido, assim. Para algumas pessoas, talvez poder olhar para isso e se pensar assim, estou sendo rígida nesse meu pensamento, né? Sou rígida neste pensamento. Em outras questões não sou rígida. Ou nisso sou rígida, ou não sou. Né? A gente não é rígido o tempo inteiro. Então, existe uma fresta para flexibilidade. Vamos olhar onde existe essa fresta, vamos ver por que é fácil ter essa fresta nesse campo. Vamos ver por que em outro campo é difícil
ser rígido, né? O que de repente está se sentindo. A rigidez também tem uma função de se proteger, né? Então vamos olhar para isso, vamos ver o que talvez possa estar te sentindo agredido, né? Então, assim, poder se olhar e poder enxergar e ter a coragem de olhar para o seu sentimento, né? E de olhar para aquilo que está acontecendo, assim. É. Para poder fechar e abrir, né, o processo. Exato. Né? E com isso construir quem a gente é na vida que a gente está, no caminho que a gente está traçando. Né? Seja ele no caminho acadêmico, seja ele no caminho das relações pessoais, né? Namoro, casamento, amizade. Né? Acho que o processo de olhar para si, ele só agrega. Né? Nem sempre é fácil, nem sempre. Às vezes eu faço, acho que faço e não faço, né? Mas assim, a gente ir qualificando a nossa habilidade de olhar para dentro, isso nos coloca nos ciclos que a vida vai abrindo para nós de uma forma muito mais tranquila, mais, talvez de um jeito mais fácil, né? Para que doa menos, para que impacte menos. Acredito que sim, né, Lu? Acredito que é bem nessa perspectiva que tu tá trazendo, assim, de novo, né? Nem exagerar e nem excluir. E nem ocultar. Uhum. E nem ocultar. Né? Então, Exatamente. Ocultar, assim. Então, o ocultar, ele também é algo que nos impede o desenvolvimento, assim, né? Então, eu olho para isso aqui e aí, bom, eu tô ocultando esse outro lado aqui meu, né? Eu tô Oi. Oi, pessoal. Peço desculpas, eu caí, na verdade. Aqui, pronto. Oi, Lu. Desculpa, acho que a minha internet falhou. Desculpa a todos. Foi tu que caiu. Eu fiquei sem entender. Fui eu que caí. Sim. Mas eu achei muito legal, que era justamente quando a gente estava falando da questão dos processos, né? E do ocultar, Do ocultar. e do jogo de cintura, e da. Né? E de poder lidar com esses processos, de que às vezes eles são interrompidos, às vezes, né? Às vezes a gente consegue encerrar eles. Exatamente. Às vezes, as situações saem fora do nosso controle, né, Lu? Exatamente. Fica tudo bem, né? E fica tudo bem, né? A gente vai ter que dar conta. A pandemia veio nos trazer isso, assim, fazendo esse parênteses, a gente falou Isso. mas é isso, né? Saiu fora. Sim. A internet cai, a gente está no meio de uma live, está trazendo um assunto super legal, né? A internet cai. Bom, é a vida sendo ela, né? E aí tudo bem recomeçar, porque de qualquer forma vai ficar gravado, vai estar lá, quem quiser ter acesso vai ter, a gente vai conseguir, né, atingir quem a gente, né, o objetivo que a gente teve. Né? E acho que sim, de poder de, de poder recomeçar também, né? Eu acho que quando tu fala da pandemia, né, e desse ciclo, né, a gente está num momento onde as coisas estão meio assim, né? Algumas coisas recomeçaram, outras não, a gente volta, a gente não volta. Como é que você eu nesse retorno, né, nesse novo momento? Acho que são muitos recomeços, assim. Muitos recomeços, assim.
né? E os recomeços, e a gente tentar se ajustar a esses recomeços e também as finalizações nos geram ansiedades. E tá tudo bem também. Uhum. Porque sim, a gente vai lidar com o novo, vai lidar com não sei como é que vai ser agora. Então eu vou chegar na sala de aula, né? E aí como é que é? Como é que eu cumprimento o meu colega? Será que, né? Como que eu faço? Né? Antes era diferente. A gente chegava e cumprimentava e dava as mãos. E agora como é que é? Né? Então, como é que eu vou fazer isso? Assim, como é que eu vou encontrar, né, as pessoas que eu tô com tanta saudade e aí eu vou abraçar a mim, né? Então, como que é esse processo de recomeço? Não sabemos, vamos construir juntos. É, Eu acho que sim. como comunidade, assim, né? Acho que sim. E a ideia de que o poder se permitir esse recomeço, né? Acolhendo as inseguranças, acolhendo os medos, isso é o ser todo. Isso é o ser inteiro, né? Eu não entro, eu não recomeço só com as minhas alegrias, eu recomeço com as minhas experiências anteriores, que às vezes vêm com medos, às vezes vêm com ansiedades, às vezes vêm com inseguranças, né? E elas fazem parte de quem eu sou. Então a gente acolhe, escuta, bota no colo, entende, mas continua. Porque nenhuma dessas experiências elas são impeditivas para eu recomeçar ou para eu refazer, né? Seja que experiência for. Né? E a gente E acho que muda. quando a gente. A gente Era o muda. que a gente dizia. Uhum. A gente muda. A gente vai se reinventando dentro dos Uhum. espaços, dentro da vida, né? Dentro da sala de aula, a gente vai se reinventando. O estudante que a gente foi no primeiro semestre de faculdade, com certeza não vai ser o mesmo que eu sou quando eu terminar a faculdade, porque eu já tenho uma outra visão, eu passei por essa experiência. Eu já entendi como é que eu sou dentro desse espaço. E, bom, eu me reinventei, eu mudei, né? Então, E ontem. a gente está sempre se reinventando e mudando, e se desenvolvendo. E que bom. Sim. Ontem eu estava falando com um amigo que ele é um chefe de cozinha, assim, ele gosta muito de cozinha. E ele estava me falando sobre os processos do desenvolvimento do tempero, que era do coentro, que é uma planta que e eu conhecia ela sempre como uma folhinha, né? Porque eu nunca tinha visto um pé grande do coentro, né? E aí ele foi me mostrando, né, de como o coentro ele vai mudando dentro da mesma planta, né? As fases dela, né? Que primeiro ela é uma folha mais desenhada, mais definida, que é a folhinha que normalmente a gente está acostumado. Depois ela fica com mais uma penugenzinha, até chegar na flor. Em cada uma desses estágios ele tem um sabor diferente. Tem uma intensidade diferente do sabor e um gosto diferente. E que é completamente diferente o sabor da fruta, da florzinha, para a folha, né? Então, eu acho que é justamente isso. Quem a gente é em cada um dos nossos estágios, do nosso desenvolvimento, do nosso processo de maturação. Exato, exatamente. Né? Quem a gente é como pessoa, né? E quem eu sou hoje também, dependendo das alterações climáticas, né? Do externo, eu também vou me desenvolver, ou eu também tenho que perceber que talvez esse espaço, esse ambiente precisa ser reinventado, precisa ser mudado. E assim acontece com todos nós, né? Com as plantas, com os animais e conosco também, né? E aí a gente vai se desenvolvendo. É super rico a gente poder estar pleno dentro das experiências e podendo se observar. E acho que o jeito de fazer isso com mais interpretação, o que é estar inteiro, né? Eu acho que é conhecendo os próprios sentimentos e tendo consciência dos próprios pensamentos. Né? É conhecer como sente, é perceber como pensa, né? E como age dentro desses contextos. Né? Para que cada uma dessas coisas fiquem alinhada à experiência que eu estou vivendo. Para que elas não fiquem apavorantes demais, para que elas não fiquem excitantes demais,
né? E que me coloquem depois em situações difíceis. Né? Então, quanto mais apropriado de mim, né, do meu pensamento, do meu afeto, né, das minhas ações, mais chance eu tenho de estar inteiro nas experiências, nas Claro. relações, E é uma, nos processos de aprendizagem. e é uma correlação, né, Lu? Porque a gente vai tendo essa inteireza à medida em que a gente também vai se experimentando na vida. Vai se expondo, Então, né? eu só posso saber se eu gosto de coentro se eu comer. Eu só posso saber se eu provar dessa, né? E aí, bom, não provo mais, não é isso, ou é diferente, ou talvez eu goste na massa, talvez eu goste na carne, talvez, enfim, né? Então, assim, é bem relativo, assim, as experiências que a gente vai passando também vão construindo a nossa inteireza. E também vão nos reconstruindo, bem dentro disso que tu tá falando. É, acho que sim, acho que é. E acho que o processo de crescimento, quando a gente tem essa inteireza, ele fica mais bonito. Muito. Né? Porque eu lido com os amores, com as dores, né? Mas ele fica muito bonito. Né? Do mesmo jeito que eu vejo uma planta se desenvolver com toda a sua beleza, né? Ver a gente se desenvolver, né? Não só uma criança virar um adulto, mas a gente se transformando, né? Entrando numa experiência nova e saindo dela diferente, né? Com outras experiências, com outros crescimentos. Se a gente está conectado inteiro, isso fica bonito. E é muito bonito. Exato, exato. E assim a gente também vai. Eu ia usar uma palavra que eu acredito que é um tanto quanto forte, mas a gente vai concretizando o aprendizado. Acho que essa é a palavra melhor. Assim. Quando a gente vai sentindo. Né? É através do sentido que a gente vai acreditar o aprendizado. Né? Então, quando a gente sente, a gente também aprende. Uhum. Aí eu acho que a gente aprende quando sente. Ou o contrário. Mas não tem como, né? Se desconectar disso, né? Ainda Não bem. tem. Ainda bem. Ainda bem. É, porque somos seres que sentem, né? E acho que quando a gente fala desse apaixonamento, até porque, né, somos psicólogos, a gente é apaixonada por sentimentos, afetos, pensamentos, né? E quando a gente fala na beleza do desenvolvimento, né, é poder olhar, eu acho que é justamente para a não idealização desse processo, né? Um processo bonito, ele não significa ser um processo sem dores, sem amarguras, né? A fase de desenvolvimento do coentro tem uma fase em que não é tão saborosa aquele tempero, ao meu gosto, né? Porque eu experimentei todas, eu acho que é isso que tu falava, né? Mas, bom, e aí voltando porque a gente falava, não é a planta inteira, não é o momento inteiro, e eu acho que o poder achar isso bonito, né, nos dá o jogo de cintura para poder passar pelas experiências, né? Para se permitir se transformar com as experiências que a gente vive. É isso, é interesse. Isso é interesse. Me transformei. Né? É nesse que eu quero ficar. Ou não. Né? É isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E aí chegou metade da vida e a gente de tão inteiro percebe que não é mais aquilo que a gente quer fazer. E que é outra coisa, é de outra forma. Né? É a mesma profissão e é de outra forma. Né? Ou vai se reinventar dentro da profissão, ou vai mudar de profissão, ou vai... Enfim, mas tá tudo bem também. Desde que a gente possa estar em tudo, né? E aí vem a rigidez, né, Lu? Se a gente não consegue olhar para isso, a gente fica rígido. E daí a gente não consegue olhar para o que a gente quer. A gente se sente mal, né? Sente as emoções desagradáveis. E aí, dentro dessas emoções agradáveis, a gente vai ficando mais rígido. Mais rígido, vai enrijecendo. E a rigidez não faz transformar, a rigidez faz quebrar, né? Exato. Eu só me transformo. E se quebrar e também for lá psicólogo, tá bem também, né? Também. Acho que sempre tem um jeito da gente poder colar e resgatar. Isso. Né?
cheguei aqui, agora Porque, me ajuda a apagar esse incêndio todo aqui que eu fiz. Tá bom, então, vamos pensar. porque as cicatrizes também fazem parte da transformação, né? Sim. Que criança que não vai crescer com uma cicatrizinha ali no joelho, né? E Eu não cresci. né, todo mundo me avisou e eu não ouvi. Fui ali, tropecei e caí. Né? Então, sim, também faz parte do processo do viver. Né? E de poder pensar e de poder concretizar essa opinião. Nunca mais eu vou correr na brita, por exemplo. Né? Porque eu corri, e caí, e bom, entendi. E não vou me machucar de uma outra forma agora. Né? Porque eu entendi essa experiência, senti e entendi. E a culpa da queda não é e do machucado não é exatamente da brita, né? Mas é como tu aprender porque tu não precisa deixar de correr por medo da brita. Bom, eu vou botar a joelheira, ou bom, vou escolher um outro lugar para correr, né? A brita não vai, o joelho ralado pela brita não significa deixar de viver as experiências que a vida vai trazendo. Mas é poder praticar o autocuidado. Ou botar a joelheira, mas é poder. Né? Ou poder o autocuidado. Tá molhada e é o dia de correr lá, né? Mas é de olhar para as situações. Isso. As situações estão ressoando na gente. Isso aqui não faz sentido. Isso eu quero estar ali, né? Então, sim, várias perguntas. Que é muito legal de sim, poder fazer um acompanhamento e ir se construindo nesse processo. Uhum. E aí, exatamente. A última parte, né, que fala assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. E bom, assim, pensando nessa análise que a gente estava fazendo, que também eu estou falando sobre ela hoje, fala sobre a gente se comprometer com o que a gente está. E, de novo, voltamos lá para o início, né? Que é a inteireza. Eu estou inteiro e eu estou te mostrando que eu não estou conseguindo. E isso para estar inteiro. O estar inteiro tem a ver com desempenho. O estar inteiro também está em poder mostrar para o outro, em poder mostrar para o professor, em poder pedir ajuda, em poder ir lá bater na porta do NAP e dizer eu tô aqui, tô inteiro, né? E não tá legal. Não tá bom. E eu preciso descobrir o que é. Preciso recomeçar de outro jeito, me ajuda? Senão eu estou repetindo, né? O ciclo anterior e esse eu não quero mais. Exato. Não quero mais me expor assim, não quero mais passar por essas situações, né? E bom, vou olhar para isso, né? Vou entender isso e vou me cuidar, né? E vou me comprometer num primeiro momento comigo. E com o meu autocuidado. E isso automaticamente vai se estender para os demais, para as outras pessoas, para o ambiente que se convive. Mas vou me comprometer comigo. Né? Com o melhor que eu possa ser. Né? Eu estava conversando ainda na quarta-feira com um paciente e aí eu achei ótimo uma conclusão, assim, né? Que essa pessoa trouxe, que trouxe isso, assim. A gente é o melhor que a gente pode ser e é isso que eu estou entendendo aqui. O que a gente pode ser. O que a gente quer ser, a gente vai construindo ao longo da jornada. Mas o que a gente pode ser e ser o nosso melhor e entender quais são os nossos pontos a desenvolver ou enfim, vulnerabilidades, né? Como cada um quiser definir. Mas é poder olhar para isso. Sim. Eu acho que esse é o processo, a gente ir se reavaliando, né? A cada ciclo, a cada desafio, a cada construção, a cada momento. Né? A gente poder estar inteiro e reavaliando e pensando sobre si, né? E não se ocultando. E não se excluindo. E não se ocultando. Né? E não se excluindo. Não se fechando para a experiência. Não se fechando. O que não é fácil, o que não é, né, idealizado, isso, né, não é um filme de Hollywood, né? Mas que também tem a sua beleza e a sua poesia. Né? Eu acho que a gente escolheu falar de uma poesia e acho bonito quando ele termina, né, falando da lua na sua altivez e na lua no seu olhando, podendo olhar o todo,
né, do nosso planeta aqui embaixo, né? Porque ela está lá em cima, né? Se mudar para nós, talvez seja diferente, depende da perspectiva, né? Mas ela podendo olhar esse todo, né? E seguir brilhando, e seguir iluminando aqui embaixo. Né? É, sim, acho que sim. E poder talvez dar um pouco de lúdico e um pouco de poesia para às vezes a dureza dos ciclos, né? Às vezes eles são duros, mas eles podem também ter esse processo, né, de construção, de transformação, e aí a beleza, não exatamente na experiência, mas aí a beleza está na transformação, está no casulo, né, na lagarta virando borboleta. Sim. Né? E aí a graça, né, para mim, na minha concepção, e claro, estou falando nesse ponto, eu estou falando na minha concepção, né? A graça está no se transformar em borboleta, né? E Uhum. não, claro, a borboleta é linda, enfim, mas não em borboleta, mas o processo que ela fez para ficar tão bonita assim, né? Uhum. Exatamente. E que todos os estágios de ser lagarta, É, né, são propiciam ser borboleta. exato, exatamente. E depois poder voar, Uhum. né? Depois que a gente se desenvolveu, poder voar, assim. Porque eu acho que daí a gente está entrando numa outra fase, que é a liberdade que dá o processo de autoconhecimento. Né? Quando a gente conhece, né, como a gente pensa, como a gente sente, como a gente age, como a gente se transforma, né? O que dói, o que não dói, né? A gente tem mais liberdade para poder viver os ciclos, para poder viver as transformações. Ótima Né? colocação. É isso aí mesmo. Exatamente isso. Exatamente. E a liberdade emocional, a liberdade psíquica, é dessa liberdade que a gente está falando, né? Exato, exato, exatamente. E de escolhas. Né? A E de liberdade, escolha. porque a rigidez Exato, prende. A rigidez ela vai nos prender. A rigidez, quando exato. ela não vem só para o outro, ela vem para nós, em primeiro lugar. Uhum. Né? E depois ela vem para o outro, depois ela vem para a vida, vem para o trabalho, para o estudo, né? Enfim, mas num primeiro momento a rigidez vem para nós. Exatamente. Né? E aí, quando a gente consegue flexibilizar e consegue olhar e consegue mergulhar nesse processo, né? Agora tá bem, agora eu vou olhar para isso e vou mergulhar nisso aqui. Né? Nisso aqui é em mim. Né? É para Uhum. poder olhar para si. E bom, agora eu me entendi. E agora eu tenho Sim. liberdade de escolha. É, eu acho que esse é o verdadeiro ser livre, né? Às vezes a gente pensa, ah, não, quando eu ganhar tanto, eu vou estar livre. Quando eu sair de tal lugar, eu vou estar livre. Quando eu conquistar tal coisa, eu vou estar livre. Não, eu vou estar livre quando eu puder me conhecer, para eu poder escolher. Apropriado, total, inteiro. E Né? saber Dessa liberdade. e ter a sensação de que a gente pode muitas coisas. Uhum. A gente pode voar como borboleta, a gente pode voar para vários lugares. Assim, né? E Sim. pode muitas coisas. Inclusive, Mesmo que com tempo curto. né? Exatamente. Inclusive ficar onde está. Por escolha. Por Não por escolha. aprisionamento, não. Não. Psíquico. Né? A gente está falando de aprisionamentos psíquicos, das amarras que a mente da gente vai criando e faz com que a gente, de alguma forma, se paralise, se congele, se quebre e não consiga se recolar, se reconstruir. Exatamente. Né? Bom, tá na hora de eu me despedir. Quero agradecer, né, a equipe que eu pude trabalhar durante esses 2 anos e faço questão de dizer assim que com muito carinho pude estar junto com a Ana, que é a nossa coordenadora, com a Camila, com o Anderson, que já não está mais conosco, e pude dividir momentos contigo também, Lu, né? Então eu te conheci lá no início, foi uma das pessoas que também me acolheu junto com a equipe, mas que assim, por tu estar no CAI, né? Também me acolheu, pude trabalhar com a Simone, né? Enfim, tantas pessoas assim que vou guardar
como uma experiência muito positiva, assim, e de desenvolvimento Uhum. profissional e pessoal, né? Então, agradeço por essa live maravilhosa que a gente está podendo fazer juntas, né? Super enriquecedor Sim. pensar sobre a vida junto contigo, sobre os aspectos, sobre um poema, né? Então, é muito bom poder ter participado desse tempo junto com todos, assim. Também agradeço a Sil, a Elis, que muitas vezes estavam conosco e que estava comigo, né? E em vários momentos, assim, e que nos ajudam tanto, principalmente nos organizar dentro do setor, são essenciais. E também agradeço aos alunos que puderam me confiar, né? Diversas questões e que puderam estar comigo, né? E dividir particularidades tão importantes para eles, assim. Então, também quero agradecer quem esteve comigo, quem em alguns momentos participou, os professores e a jornada toda, né? Que foi durante esses 2 anos e que eu vou guardar uma experiência com muito carinho, assim. E sim, me despeço de todos, né? E me despeço com esse afeto, assim, também, né? E com muita gratidão desse período que eu pude estar com vocês e que eu pude estar na UFSPA, né? Em todos os momentos, assim. E agradecer pelo tanto quanto eu aprendi e tanto quanto também pude dar, né? Dentro da minha inteireza de cada momento. Sim. E que a gente pôde se transformar juntas, né? Sim, sim. Acho que sim. E acho que eu também te agradeço. Acho que a gente teve uma oportunidade, né, de se acolher juntas, né? E acho que agora tu também está tendo de alguma forma uma oportunidade, né, de me acolher e ao mesmo tempo te despedir. E eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo, né, com todo esse carinho e com todo esse afeto Sim. que a gente de alguma forma construiu, né? Eu desejo, e eu tenho certeza, né, que quem estiver, a gente está aqui nós duas, né, mas quem estiver contigo, quem estiver com o NAP, quem estiver, né, com certeza vai ser acolhido com esse carinho, assim, e com esse afeto, né, e com esse colo que vejo que tu tens e que também percebo que a minha equipe também tem. Sem dúvida, sem dúvida. Então tá, gente, quero agradecer aí a todos, Certo. um grande beijo, um beijão, Lu, obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Um beijo a todos, um beijo a todos que estiveram aqui na live, na primeira etapa, na segunda etapa, e vamos nos encontrar em algum outro momento, Exatamente. Tu tava, em enfim, outro no início ciclo. comigo, tu tava, enfim, nos primeiros dias comigo, né? E agora tá nos últimos dias. Então, bom, bem esse processo. Muito obrigada. E muito obrigada a todos. Tchau, Um beijo. Tchau, tchau. Boa tchau. noite. Boa noite.